Meus amigos do nono ano, bom dia. Trazendo aqui a nossa aula de hoje, dia 12 de maio, e eu quero iniciar esse nosso trabalho fazendo um comentário das questões que foram propostas na aula anterior. Na aula anterior nós falamos da relação que tem entre a potenciação e a radiciação, né? Que os números com expoente fracionário nós podemos escrever ele usando radicais. Então essa atividade que nós temos aqui, eu reproduzi ela e já risquei aqui de azul as respostas para não ficar aqui muito na cara, e quero comentar aqui para vocês, relembrando o que nós falamos ontem, né? Então aqui eu tenho um radical, ele é um 5 aqui no índice, o radicando é 8,1 elevado a 4, né? Então aqui não é a gente lê como sendo a raiz quinta de 8,1 elevado a 4. Comumente a gente fala muito, quando vê o radical, sempre fala na questão de raiz quadrada, mas vocês viram aí que nós temos raiz de índice qualquer, de índice n, né? Então vamos usar aqui o que nós já falamos e resolver essas questões. Primeiro, escreva na forma de potência com expoente fracionário. Então, esse radicando, aqui no caso que nós temos o 8,1, ele vai ser a minha base. Então, vai ficar o 8,1, né, elevado a um expoente fracionário. Então, esse expoente fracionário, o que vai acontecer? Vocês sabem que quando eu falo em fração, tem o numerador e tem o denominador. Então, nesse caso aqui, o índice aqui da raiz sempre vai ser o denominador aqui da minha fração. E o expoente do radicando, no caso aqui o 4, vai ser o numerador. Então, esse número, a raiz quinta de 8,1 elevado a 4, é igual a 8,1 elevado ao expoente fracionário 4/5, né? A mesma coisa vamos fazer aqui. Lembrando que nesse caso, onde nós não temos o índice escrito, é porque o índice é 2, né? É uma raiz quadrada de π elevado a 3. Então, o nosso letra grega aqui, o π, ele é a nossa base, e esse númerozinho 2 que não aparece aqui, vai ser o denominador, e o expoente do radicando, o numerador. Então aqui vai ficar π elevado a 3/2. A mesma coisa vamos fazer aqui, olha, nós temos o radicando, é a minha base, então essa base vai ser 1/7, né? Esse 1/7 está elevado a um expoente fracionário. Esse expoente fracionário, o índice aqui dele, da raiz, vai ser o denominador, no caso aqui 6, e o numerador, o expoente do radicando. Então vai ficar 1/7 elevado a 4/6. Aqui a mesma coisa, né? Vamos apenas praticar o que nós já estamos aqui, já para memorizar, vamos dizer assim, né? Nós temos a base, vai ser a raiz quadrada de 8, e essa raiz quadrada de 8 é elevada a um expoente fracionário, onde o denominador vai ser o 9 e o numerador o 3. Então eu tenho aqui a raiz quadrada elevada a 3/9. E aqui no nono quesito, pede que você faça, né, que você refaça, transforme essas potências de expoente fracionário para a forma de radical. Então, para fazer isso, a gente vai ter que introduzir o radical. Lembrando que a base aqui, o π, vai ser o radicando. Esse denominador 2 é o índice da raiz, como aqui é 2, não precisa escrever. E o numerador é o expoente do radicando. Também não vou escrever ele aqui, mas nós vamos subentender que aqui tem o número 2, que não está escrito, e aqui também tem o número 1.
né, como expoente aqui do meu radicando. Aqui nós temos uma letra grega, é o φ, φ elevado a 6/5, né? Então você vai ter uma raiz, o radicando é a letra φ, o 5 ele fica aqui no índice da raiz, e o 6 acompanha aqui como expoente do radicando. Então eu tenho aqui a raiz quinta de φ elevado a 6. Aqui também vamos escrever uma raiz, que é o nosso radicando, né? No caso aqui, nós vamos ter que escrever, porque esse número raiz de 3, ele é o meu radicando, ele está aqui. Então eu tenho que escrever uma raiz, essa raiz está elevado ao índice 4, né? Nós temos a raiz quarta, e esse número, raiz quadrada de 3 elevado a 1. Então aqui vai ficar a raiz quarta da raiz quadrada de 3. E aqui na letra D, nós temos 5 elevado a 0,5. Vejam que esse número decimal, este 5 elevado a 0,5, eu vou escrever o 0,5 em forma de número fracionário, ele é igual a 5 décimos, né? E 5 décimos, simplificando ele, dividindo por 5, o numerador fica 1, o denominador 2. Então, esse número, 5 elevado a 0,5, é o mesmo que o 5 elevado a meio, né? E o 5 elevado a meio, nós vamos ter a raiz quadrada de 5, né? Lembrando que o denominador, a raiz de índice 2 nós não vamos escrever aqui, e o expoente 1 também não. O quesito número 10 pede que você reduza a uma só potência usando as propriedades das potências. Então, eu vejo aqui que eu tenho uma multiplicação de potência. A base a gente identifica que é a raiz quadrada de 7. Ó. Então, se eu tenho uma multiplicação de mesma base, o que diz a propriedade? Você vai conservar a base, que é a raiz quadrada de 7, e você vai adicionar os expoentes. Então, esse número aqui, a raiz quadrada de 7, ele está elevado a um expoente. Que expoente é esse? Vai ser a soma de 1/3 mais 1/4. Quando a gente for fazer essa soma de fração de denominador diferente, nós temos que reduzir primeiro ao mesmo denominador. Então, o menor múltiplo comum de 3 e 4 é igual a 12, né? Aí você vai fazer o 12 dividido por 3, que dá 4. 4 multiplicado por 1 fica 4. Aí mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então aqui vai ficar 7/12. Então, transformando aqui, vai ficar, né, fazendo essa soma, de 1/3 mais 1/4 fica 7/12. E o 7/12 vai ser aqui o meu expoente fracionário. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 7 elevado a 7/12. A letra B, nós temos uma divisão, e é uma divisão de potência de mesma base, né? Veja que a base também é a raiz quadrada de 7, a gente vai escrever essa base, a raiz quadrada de 7, e nós vamos fazer agora a subtração dos expoentes. Então eu tenho 1/3 menos 1/4. Aqui só vai mudar a operação, mas eu tenho que tirar o menor múltiplo comum, né, de 3 e 4, que é 12. Aí o 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 1, 4, menos 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3. Subtraindo aqui eu tenho 4 menos 3, 1, fica 1/12. Então aqui eu tenho como resposta a raiz quadrada de 7 elevado a 1/12. E na letra C, nós temos o que nós chamamos de potência de potência, né? Potência de potência. E a potência de potência, você pode escrever multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador. Então, aqui na letra C, nós vamos ter a base,
a raiz quadrada de 10, e eu tenho 1/3 vezes 9/2. Então aqui você vai multiplicar numerador com numerador, vai ficar 1 vezes 9, 9, e 3 vezes 2, 6. Eu posso escrever como está, mas eu posso simplificar também, ó, dividindo 9 por 3, que é o maior divisor comum de 6 e 9. Então 9 por 3 dá 3, e 6 por 3 dá 2. Então esse número aqui fica elevado, a raiz quadrada de 10 elevado a 3/2, né? Então, essas questões que nós encontramos, vocês podem comparar aí com as questões que vocês já tinham feito, ver aí como é que foi, ver o entendimento, né? Então, aqui pede que você calcule. Aí nós temos aqui, nesse caso, nós temos a raiz da raiz quadrada de 2. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer uma multiplicação dessas duas raízes, né? A multiplicação dessas duas raízes, que você vai encontrar aqui, você vai ter 2 vezes 2, 4, né? Isso aqui vai ficar 4. E lembrando que está elevado a 4, né? Como expoente. Então aqui você tem a raiz quarta de 2 elevado a 4, que vai ser igual a 2, né? Vamos simplificar dividindo aqui. O expoente 4 com o índice da raiz 4. Essas questões que estão aqui, vocês podem refazê-las, ou seja, aqui eu tenho a raiz quinta de π elevado a 10. Então eu posso escrever esse π, né, usando o expoente fracionário, esse 5, né, lembrando, ele vai ser o nosso denominador, e o expoente aqui do radicando o numerador. Então eu tenho π elevado a 10 quintos, que é a mesma coisa de π elevado a 10 dividido por 5 igual a 2. Então essas questões, elas são importantes que vocês possam fazê-las, ver como se trabalha com elas, né? E a gente, fazendo isso, possa aprender esses conteúdos, ok? Então, vamos agora à segunda parte da nossa aula, falando aqui da história dos números irracionais, e trazer para vocês também propriedade dos radicais. Então, qualquer questão relacionada ainda aqui a essa atividade proposta, vocês entrem em contato aí com a gente aí pelo WhatsApp, tá certo?